Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós estamos na nossa série de vídeos sobre sinais da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a angústia na terra, baseados em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 7 e 8. Então presta atenção, Mateus 24, 7 e 8. Olha o que diz aqui o versículo bíblico. A Bíblia está falando aqui sobre os sinais do final dos tempos, né? E a partir do versículo 7, a Bíblia diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio de dores. Olha só, do versículo 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, a Bíblia está falando de angústias sobre a terra, como um dos sinais da volta de Jesus. Hoje mesmo nós estamos experimentando tudo isso, né? Essa angústia, ela está embutida num período chamado princípio de dores, que a humanidade vai sentir, especialmente, né, durante esse período profético que o texto sagrado está se referindo. Existe então uma perplexidade, como eu falei no último vídeo, diante das criaturas, diante dos sinais que se evidenciam na terra, no globo terrestre. É o que diz Lucas 21, 25 e 26. Uma espécie de neurose coletiva mundial que provoca no coração das pessoas um desespero profundo, relatado lá em Romanos 8, 20 a 22. É uma espécie de pressentimento da chegada do fim, conforme Daniel 12:4. Daniel 12:4, o texto sagrado, fala sobre esse fim, né, o telos de Deus. Então, nesses tempos de globalização, a economia mundial, que foi a última coisa que nós mencionamos, percebe-se então uma preocupação exagerada no coração das pessoas, né, quando apenas uma economia se descontrola, né, dentro de uma nação específica, traz um desassossego total a todas as demais nações do mundo. A economia hoje está interligada, globalizada, são os megablocos econômicos que estão todos interligados através da economia mundial. Uma coisa que acontece lá na China acaba afetando nós aqui no Brasil, por mais que estejamos distantes, né, geograficamente. A economia está toda interligada. Nós vemos isso no texto bíblico, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, e Apocalipse 13, 16 a 17, menciona sobre isso. O texto sagrado que nós lemos agora, no início, fala de guerra e rumores de guerras. Nós acabamos de passar, né, por um século de guerra. O século 20, né, caracterizou-se assim e deixou após si um total de aproximadamente 70 milhões de mortos, feridos e desaparecidos na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, além de outros pequenos conflitos ao redor do mundo no período que a gente conhece como Guerra Fria. Ou seja, nós vemos no globo terrestre uma crescente tensão mundial. Caminhamos para um grande conflito mundial. O sonho, né, de paz e segurança se tornou uma espécie de pesadelo de terror. Um exemplo disso é o próprio Oriente Médio, né? A situação do Oriente Médio hoje agrava-se cada vez mais de maneira dramática, o conflito ali entre os israelitas e os palestinos, mas o clamor por paz e segurança não se limita apenas ao Oriente Médio, abrange todo o mundo conhecido, todos querem paz e segurança. E é bem isso que o anticristo vai oferecer para o mundo logo depois do arrebatamento da igreja. Outra característica com relação a tudo isso que nós estamos falando é a destruição total, né? Nós vivemos numa época em que é possível, sim, com armas bélicas presentes já no mundo, destruir o mundo inteiro. Em apenas uma hora é capaz disso acontecer. É claro que Deus não vai permitir que isso aconteça. O texto sagrado de Mateus 24, 6, 7 e 8 que nós lemos fala de epidemias, de fome, epidemias coletivas, né, em diversos lugares do mundo hoje, bem como existem epidemias globalizadas, como por exemplo a do Covid-19 que acabamos de ter, do H1N1 que nós tivemos alguns anos atrás,
ou seja, um vírus letal criado às vezes dentro de um laboratório de prestígio, através de manipulação genética, surgindo em um determinado parte do globo terrestre, pode se expandir por toda a Terra, gerando milhares e milhares de mortos através do globo terrestre. Outra coisa que nós vemos é a desolação na África, né? Onde seus habitantes, principalmente no norte da África, morrem até hoje, são milhões e milhões de pessoas morrendo por falta de alimentos, enquanto muitos têm muito, outros têm pouquíssimo e passam fome. A estimativa, né, da ONU é que mais de 100 milhões de pessoas hoje no mundo passem fome, não tem 3 refeições para fazerem durante o dia e passem fome. Outra coisa que nós vemos é a crise econômica mundial, né? Nós vimos recentemente uma crise econômica mundial, uma bolha nos Estados Unidos que afetou o mundo inteiro. E terrível taxa de desemprego afetando todas as nações da Terra, que estão fazendo com que esse desemprego, né, cada vez mais as pessoas passem por situações de miséria, de fome. Mesmo nos países industrializados, nós vemos casos grandes, né, grandíssimos de desemprego com fome e situações calamitosas a nível social. Os números da fome no mundo são enormes, 500 milhões de pessoas sofrem de fome extrema, né, crônica, conforme dados da FAO, que é a Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, com sede, né, lá em Genebra, na Suíça. Ou seja, 24 mil pessoas morrem por dia em consequências de fome e subnutrição. 24 mil pessoas, segundo a FAO, que é essa organização da ONU, morrem por dia em consequência da fome e subnutrição. Na África, né, a fome tem uma terrível aliada, que são as guerrilhas, né, entre as tribos, que eram antigas tribos indígenas, que se tornaram guerrilhas entre esquerda e direita e acabam dificultando até as operações de socorro das Nações Unidas e de outras nações mais abastadas. Na Índia Central, né, 77% da população mundial vive em condições de miséria extrema. Na Índia Central, 77% da população vive em situação crônica de miséria e extrema, tá bom? Outras doenças que nós podemos falar, como sinais também da volta de Jesus, doenças cardíacas, para você ter uma ideia, causam cerca de 350 mil mortes por ano só no Brasil. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com pressão alta, ou seja, estão com a sua saúde bem complicada. Há mais de 8 milhões de adultos diabéticos só na América Central e na América do Sul. E acidentes vasculares cerebrais chegam a matar 6 milhões de pessoas por todo ao redor do mundo. O câncer, né, no mundo aparecem por ano cerca de 8 milhões de novos casos de câncer e, segundo um famoso palestrante, vai dobrar até a próxima década, né? Sendo cerca de 70% desse índice ocorrerá principalmente na Índia, na China e na Rússia, principalmente na Índia e na China, que tem uma população cada vez mais crescente de bilhões de pessoas, né? Nós vemos também casos extremos, tudo de câncer causados principalmente pelo tabagismo e as agressões ao meio ambiente. Esses países têm uma altíssima aceleração de agressões ao meio ambiente, dificultando ali, ampliando no caso a poluição dessas nações e trazendo saúde precária aos seus habitantes. Outro caso extremo também de doenças no mundo é a malária, né? A malária chega a matar mais de 1.400 crianças por dia em todo o mundo, principalmente na África. Nós vemos muito casos de malária e no norte do Brasil também vemos isso. São números de morte, né? Números trágicos que mostram que realmente o mundo está abalado, o mundo está agonizando, né? Acidentes de trânsito, por exemplo, são a causa de cerca de 40 mil mortes por ano só no Brasil. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram também de guerra, né, no Iraque, naquela última guerra no Iraque. Então, as catástrofes, as tragédias, as mortes estão cada vez mais frequentes e intensas, né? Catástrofes naturais alcançam dimensões e frequências
assustadoras, são cada vez mais dramáticas e se sucedem com intervalos sempre menores, conforme Lucas 21, 25. Só para você ter uma ideia, o século XIX teve cerca de 41 grandes terremotos, com cerca de 350 mil vítimas. Já o século XX teve 96 grandes terremotos e 2 milhões de vítimas. Já o século XXI, 300 mil vítimas, 25% das vítimas do século XX. Então nós vemos que cada vez mais o índice de terremotos estão crescendo, a poluição, todo esse efeito climático está afetando a geografia, toda a geologia do nosso planeta, e cada vez mais terremotos aparecendo conforme as profecias bíblicas. Nós vemos também aquecimento global, A Europa tem sido castigada por ondas de calor acima de 40 graus. Nós vemos ciclones atingindo o Brasil, principalmente o sul e o sudeste. Nós vemos que o número de desertos aumenta cada vez mais no globo terrestre. Nós vemos fortes furacões causando mortes e destruições em várias regiões do planeta, e nós vemos as calotas polares no Polo Norte e no Polo Sul se derretendo, fatores que podem causar o avanço dos mares sobre as cidades litorâneas, e isso vai afetar demais até o nosso país, ok? São sinais da volta de Jesus. Nós vamos continuar falando isso com vocês aqui através desses vídeos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembre-se, Jesus está voltando. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Jesus está voltando. O globo terrestre, a natureza está gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, que colocaram a sua fé e a sua confiança no Salvador. São aqueles que estão selados com o Espírito Santo, levando uma vida séria, honesta, reta, debaixo do temor do Senhor, e aqueles que estão aguardando ansiosamente a volta do Messias, é claro, cumprindo as suas responsabilidades, fazendo as suas tarefas, as suas rotinas diárias, mas o seu coração já está desapegado desse mundo, seus olhos estão para o céu, seus pés estão na terra e o seu coração está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepare, põe em ordem a tua vida, a tua casa. Jesus está voltando. Se arrependa dos seus pecados, se conserte com Deus. Jesus está voltando para buscar uma noiva adornada, uma igreja lavada pela palavra, cheia do Espírito Santo, da graça e da glória do nosso Deus. Aqui debaixo você tem todas as informações de como você pode investir, como você pode se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda de pregação do Evangelho, cuidar de vidas, restauração de famílias. Você pode colaborar conosco, as nossas redes sociais, o nosso site, e todas as informações estão aqui embaixo para que você possa, através de chave Pix, contas bancárias, você possa contribuir com esse ministério. Desde já agradecemos o carinho dos irmãos. Continue conosco, os sinais estão à porta. Jesus está voltando. Se alinhe com o céu para que haja avivamento, mover de Deus, e a glória e a graça do Senhor alcance você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.